Oi, 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 glória a Deus, que Deus maravilhoso, Deus que transforma o deserto em mar, o Deus que transforma a maldição em bênção, o Deus que transforma as dificuldades em aprendizado para cada um de nós. Ele é o Deus que transforma as nossas vidas. Queria nesse momento convidar as crianças aqui presentes a já saírem com as tias, com os tios. Graças a Deus pelas crianças que Deus tem nos dado também, condição de poder ensiná-las. Ore pelas nossas salinhas, nós já as cobrimos. E o próximo passo agora, nós rebocarmos. Nós queremos estar recebendo mais crianças, mais jovens. Queremos ter uma escola dominical cada vez mais forte. Então, esteja orando pelas nossas salinhas. Vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça. Senhor Deus e amado Pai, graças nós te damos, Senhor, por todas as coisas, pela nossa vida, Senhor, pelo nosso respirar, pelo nosso existir, pelo nosso sobreviver. Tudo vem de Ti, Senhor. Sem o Senhor nós não estaríamos aqui. Sem o Senhor nós poderíamos estar lá fora, Pai, cegos ainda, alheios à vida do Senhor, alheios ao Teu amor, à Tua obra. Mas o Senhor agiu em nosso ser, o Senhor persistiu, Pai, em falar conosco, em tocar aos nossos corações. E aqui nós estamos, Senhor, Te buscando mais uma vez, querendo receber algo da Tua parte, como também entregar aquilo que o Senhor nos possibilitou de Te entregar, Senhor, nesta noite. Que possamos sair daqui, Senhor, tocados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, entendendo um pouco mais o Teu plano para as nossas vidas, dispostos a dizer não ao mal, ao pecado, que está a nos rodear a cada dia, e a dizer sim para o Senhor, em toda a Tua manifestação, Pai, em todo o Teu agir, em todo o Teu amor, por cada um de nós. Abençoa cada um que aqui chegou, Pai. Também aqueles que não puderam estar aqui. Irmão Leones, diácono Leones, que me avisou que estaria trabalhando hoje. Também o irmão Anderson, que trocou de horário, também está trabalhando hoje, Pai. E demais irmãos que não puderam estar aqui por motivo de doença ou outro motivo que os impossibilitou. Mas que agora, Pai, estejam sendo abençoados por Ti. Tudo isso eu peço e já agradeço, no nome magnífico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Todos vocês sabem que nós vivemos em meio a dois mundos. Nós vivemos, primeiramente, em um mundo material, em um mundo físico, um mundo que nós podemos enxergar a todo instante. Porém, também existe um outro mundo, no qual nós também vivemos. E esse nem sempre nós enxergamos, que é o mundo espiritual, que muitas vezes é invisível, mas que é real e que se encontra também ao nosso redor. Sabendo disso, eu queria perguntar se você já viu ou conhece alguém que já teve a experiência de ver um vulto. Você já viu ou teve a experiência de conhecer alguém que viu ou ouviu um vulto? Eu confesso para vocês que não que eu me lembre. Eu não lembro de ter tido essa experiência na minha vida, em nenhum momento, nem acordado e nem dormindo. Acordado principalmente porque, quando eu era mais novo, eu me protegia muito bem debaixo do lençol, né? O lençol era o meu escudo, ele proibia que qualquer ser se encostasse perto de mim. A proteção, muitas vezes, da criança, do adolescente, é o lençol. Você fica suado ali para não ver nada, para não querer ver nada. Então, eu fui crescendo e eu nunca tive experiência com isso. Porém, por outro lado, eu conheço várias pessoas que tiveram. Nessa semana, inclusive, eu e a minha esposa estivemos indo à casa de uma irmã muito querida aqui da nossa igreja.
E um dos assuntos que ela confessou para nós foram as experiências que ela teve ali na sua casa, se deparando com seres estranhos, seres espirituais. Não apenas antes de se converter, mas também depois. E aí ela começou a narrar essas experiências. E quanto mais ela falava, mais eu me arrepiava. Coisas realmente muito sérias, coisas espirituais muito graves. Não apenas ela, mas também ouvi dizer que a filha dela. Ideia, mais alguém aqui já teve essa experiência de dormindo ou acordado, ver ou ouvir vultos? Levanta a mão. Muito bem, então nós podemos ver aqui que é bastante comum esse tipo de experiência. Porém, ela não é uma experiência nova. Nós não podemos dizer que isso é de agora. Nessa noite, inclusive, nós iremos ler o relato de um dos amigos de Jó, que viveu há milhares de anos atrás, no qual ele relata não apenas ter visto, mas também ter ouvido um vulto. E a pergunta que nós queremos fazer é: esse ser que o amigo de Jó viu e ouviu, é um ser do bem ou foi um ser do mal? E que lições isso pode ensinar para mim e para você nos dias de hoje? Abra comigo a palavra de Deus, então, no livro de Jó, capítulo de número 5. Aliás, 4. Livro de Jó, capítulo de número 4. Nós iremos meditar nos versos 12 a 21. Jó é o livro que vem antes de Salmo. Salmo fica no meio da Bíblia. Então, você pode abrir a Bíblia no meio e o livro anterior ao livro de Salmos é o livro de Jó. Capítulo de número 4, a partir do verso de número 12. Jó, capítulo 4, versos 12 a 21. Aproveito mais uma vez para dar as boas-vindas aos meus irmãos e às minhas irmãs que aqui estão, como também aqueles eu ia olhar para cá, mas hoje está aqui. Aqueles que não puderam estar aqui essa noite, mas nos acompanham por meio das redes sociais. Que Deus abençoe a vida de todos. O livro de Jó é um livro muito amado, é um livro muito querido. E vocês sabem muito bem o que acontece com Jó nos capítulos anteriores ao capítulo 5. Depois de perder não apenas os seus bens, mas também os seus filhos, também uma pessoa doente. Por causa disso, a Bíblia diz que 3 amigos de Jó, que viviam em outros locais, saíram de onde eles moravam, para virem até a presença de Jó, para o consolarem, para o fortalecerem, para o ajudarem. O problema é que quando esses 3 amigos chegaram, eles começaram a fazer um rodízio. E não foi um rodízio de pizza, nem um rodízio de carne. Eles começaram a fazer um rodízio de acusações a Jó. Cada um começou a dizer que o que estava acontecendo com Jó nada mais era do que a mão de Deus pesando sobre ele. Parece que ainda hoje os amigos de Jó, eles são um exemplo para muitos de nós. Porque muitas vezes nós olhamos para pessoas que estão sofrendo e o que nós mais sabemos dizer, o que nós mais sabemos fazer é que essas pessoas estão sofrendo como castigo de algo que elas fizeram, como castigo pelos seus pecados. Então eles começaram a acusar Jó de estar sofrendo porque estava cometendo pecados ocultos. Os seus filhos morreram porque eram rebeldes contra Deus. Quando a palavra de Deus mostra muito bem que Jó era um homem temente a Deus, um homem que orava pelos seus filhos. Mas os amigos de Jó se dedicaram a fazer acusações graves, acusações pesadas em relação a ele. Isso me ensina, igreja, isso me ensina, amigos, que muitas vezes nós achamos que sabemos o que estamos dizendo, quando na verdade nós não sabemos. Nós achamos que entendemos o que as pessoas estão passando. Muitas vezes irmãos, irmãs, parentes, mas nós não entendemos nada.
Elifaz era um amigo de Jó. Porém, ele era imperfeito. Ele falou coisas erradas a respeito do servo de Deus. É por isso, meu irmão, minha irmã, que antes de dizermos algo a quem quer que seja, uma das coisas boas é primeiro pedir sabedoria a Deus. Depois vai ter que pedir perdão pelo que falou. Porque não é no impulso, não é na pressa que nós vamos entender, muitas vezes, ou a realidade sobre alguém. Os amigos de Jó falharam. Os amigos de Jó erraram. Dentre eles, a apontar o dedo para Jó e dizer: Jó, confessa logo o teu pecado. Isso não está acontecendo na tua vida à toa, não. Diz logo o que tu está escondendo. Ele acusa Jó de pecados ocultos. E aí, na sequência do texto, para confirmar o que ele está dizendo, que o que ele está dizendo acerca de Jó é verdade, ele vai contar acerca de uma experiência extraordinária que ele teve. Ele não apenas acusa Jó, mas agora ele vai dizer que está baseando-se em uma revelação que ele teve. Ele vai dizer: Jó, o que eu estou dizendo é verdade, porque um vulto apareceu para mim. E ele disse isso, isso e isso. Então é esse relato agora de Elifaz, sobre esse tal vulto que ele viu e ouviu, que nós queremos ler agora. Pelo que tudo indica, Elifaz achava que esse vulto era do bem. Esse vulto era do céu. Mas, será que era? Será que era um vulto de Deus? Uma presença benigna? Ou será que não? É o que eu quero convidar você a descobrir nessa noite. Para isso, vamos ver em primeiro lugar o que Elifaz diz sobre a chegada do vulto. A vinda dessa presença para com ele. Ele diz várias coisas, e nós podemos notar várias características desse ser que apareceu para ele. Primeiro, esse vulto apareceu para ele de forma particular. Olha o verso de número 12. Jó capítulo 4, verso de número 12, diz assim. Vocês estão me ouvindo? Bem? Então acho que é eu que não estou me ouvindo muito bem, Gerson. Se eu der um grito aí é para eu me escutar, viu? Mas creio que vai dar certo. Então foi particular. Verso de número 12. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. As palavras em segredo aqui, elas significam como um ladrão. Ele está querendo dizer que um vulto chegou para ele de forma furtiva, como se fosse um furto, aquela maneira meio escondida, chegou para ele em particular. Não a várias pessoas, apareceu só para mim, de forma meio secreta, em secreto, sussurrando ao meu ouvido. Então, foi primeiramente algo particular que Elifaz teve, a primeira característica. Em segundo lugar, ele diz que aconteceu enquanto ele dormia. Verso de número 13. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens. Uma das perguntas que um pastor mais recebe é: o que significa esse sonho que eu tive? Muitas vezes as pessoas sonham e ficam com dúvida sobre o significado do sonho, e muitas vezes procuram outras pessoas para tentar entender. E quando eu escuto o sonho de alguém, também tenho conversado com a minha esposa sobre isso, eu costumo dizer: olha, nem todo sonho é uma revelação. Nem tudo aquilo que a gente sonha é um recado de Deus. Nem tudo aquilo que a gente sonha é uma mensagem de Deus. Às vezes é algo que você passou o dia pensando, às vezes é algo que você assistiu e se impressionou, às vezes é uma preocupação que você tem.
e você vai acabar sonhando com aquilo. Então, nem todo sonho, cuidado, especialmente as mulheres, né? Às vezes tem um sonho estranho e já acorda com raiva, já acorda brigando. Não, nem todo sonho é revelação de Deus. Porém, por outro lado, alguns sonhos são. Nós vemos várias vezes na Bíblia Deus se comunicando através de sonhos. Então, fazer o quê? Guarda o sonho. Pede confirmação a Deus. Tem cuidado com aquilo. Trata com carinho. Pode ser ou pode não ser algo espiritual sendo revelado na sua vida. Então, aqui ele diz que ele ouviu um sussurro. Algo apareceu para ele em secreto. Enquanto um profundo sono cai sobre os homens, né? Ali por volta da madrugada. Provavelmente isso aconteceu com ele. E aí uma terceira característica que ele revela. O sonho foi assustadora. Foi espantosa. Como diz o cearense, foi cabulosa. Versos 14 e 15, acompanha comigo. Sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Eita! Arrepiou, ele faz. É de Deus. Se teve arrepio, então é de Deus. Sim ou não, igreja? É o que a gente vai ver daqui a pouco. Cuidado. Às vezes os crentes têm uma fascinação por arrepio, né? Eita, até me arrepiei. Deus está presente. Cuidado. Cuidado. Em quarto lugar, ele diz que essa presença ela foi irreconhecível. Ele não conseguiu reconhecer. Primeira parte do verso 16. Parou ele. Já pensou um negócio desse? Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Ali na frente dele, diante dos olhos dele, mas ele não discerniu de quem era aquela presença. E aí, para completar, ele diz que foi uma aparição comunicativa. Foi alguém que chegou para ele para dizer algo, para comunicar algo. Segunda parte do verso 16. Parou ele, mas não lhe discernia a aparência, o começo. Um vulto estava diante dos meus olhos. E aí o final diz, houve silêncio. E ouvi uma voz. Ou seja, ele vai dizer alguma coisa. Ele veio para falar algo. Ele veio para comunicar algo. Eu sempre achei que o vulto só aparecia e pronto. Mas pelo que eu ouvi de alguns irmãos e pelo que eu estou lendo aqui, o vulto também fala. Os vultos também comunicam algo. E aí eu pergunto para vocês, aqui que Elifaz viu do inimigo das nossas almas. Talvez algumas pessoas olhariam para essas características e diriam, eu creio que é da parte de Deus. E de fato, muitas vezes Deus apareceu ou enviou um anjo com essas características aqui. Ou pelo menos com características parecidas com essas. Por exemplo, Elifaz mostrou que essa presença foi particular. E quantas vezes na Bíblia Deus apareceu ou enviou um anjo em particular a alguém? Não em uma multidão, não em um grupo, mas a uma pessoa específica. Isso acontece na Bíblia da parte de Deus. Aconteceu várias vezes. Inclusive as palavras em segredo, como eu disse, elas significam como ladrão. E como é que a Bíblia diz que vai ser a volta de Jesus? Jesus vai voltar como? Ela diz que ele vai voltar como? Como um ladrão. Opa! Então isso aqui é de Deus. Espera aí. Em segundo lugar, Elifaz demonstrou que essa presença apareceu para ele em sonhos.
E Deus aparece ou não aparece em sonhos? Sim ou não, igreja? Deus apareceu ou não a pessoas em sonhos? Sim. No Antigo Testamento, por exemplo, nós temos o caso de Abimeleque, que era um rei, que queria algo com a mulher de Abraão, Sarai. Deus apareceu para ele em sonho para dizer: não toque nesta mulher, porque se você tocar, você vai ser amaldiçoado. No Novo Testamento, Deus, Filho, Jesus Cristo, apareceu para Paulo, em sonho, para dizer: Paulo, não tenha medo. Pelo contrário, fala e não te cales. Não para de transmitir a minha mensagem. Não para de transmitir o meu evangelho. Eu tenho muito povo aqui nessa cidade. Não tenha medo. Pelo contrário, fala e não te cales. Deus apareceu para Paulo em sonho. Pastor, mas aqui diz que foi algo assustador. Mas o que dizer daquele momento em que Jesus Cristo ressurreto apareceu para João na ilha de Pátimos com uma aparência assustadora. Olhos como chama de fogo. Você ia ou não ia ter medo? Cabelos brancos como a neve. Pés como você desta forma. É uma maneira assustadora. Jesus também poderia aparecer de forma assustadora, causando medo, inclusive, naqueles que o viram. Tanto é que João praticamente desmaiou. Caiu como morto, depois que ele viu Jesus ressuscitado. Jesus não é aquela figura que muitas vezes aparece nos filmes, nos desenhos, aquela figura fraca, inofensiva, que não pode fazer nada com ninguém. Ele veio assim, ele veio como cordeiro, mas ele voltará como leão, poderoso, forte, para julgar, não mais para salvar, mas sim agora para julgar aqueles que o rejeitaram. Então sim, Jesus apareceu de forma assustadora. Aqui ele faz também, diz que foi irreconhecível. E quem lembra daquela ocasião na qual os discípulos estavam voltando no domingo, no caminho de Emaús, e de repente Jesus se aproximou deles e começou a conversar com eles, e eles não reconheceram que era Jesus. Jesus pode aparecer para mim e para você, e nós não reconhecermos? Sim, Ele pode. Anjos podem aparecer para nós, e nós não sabermos que estamos lidando com anjos. Por isso devemos ser hospitaleiros, por isso devemos ajudar todas as pessoas, porque nós não sabemos com quem nós estamos lidando. Podem ser, inclusive, anjos, de acordo com a palavra de Deus. Por fim, ele dá a entender que a aparição foi comunicativa. E Deus, muitas vezes, apareceu e aparece para dizer algo, para comunicar algo. Então, pode ser... Alguém poderia dizer, então esse vulto que apareceu para Elifaz, eu não tenho dúvida, foi o próprio Deus. Porque várias vezes na Bíblia Deus apareceu assim, a pessoas em particular, Deus apareceu em sonhos, Deus assustou pessoas, foi irreconhecível e por aí vai. Só que nós precisamos entender que nem tudo aquilo que parece nem tudo aquilo que parece é. De fato, isso parece algo bom. Tudo isso que eu falei, aquilo que Elifaz diz no início do seu relato, parece que foi algo de Deus. Só que existem problemas em relação a tudo isso. Quando existe uma aparição celestial, duas coisas acontecem. Primeiro, o ser se apresenta. E segundo, o ser nos acalma. Ele se apresenta, ele diz quem ele é. Quando é algo de Deus, ele diz quem ele é. Ele se apresenta e, em segundo lugar, ele nos acalma. Ele traz paz.
ao nosso coração. Por exemplo, terça-feira passada nós meditamos sobre o momento em que Zacarias está no templo. Ele está no altar do incenso. E de repente um anjo, o povo está do lado de fora orando por Zacarias, sem saber o que está acontecendo lá dentro. Às vezes nós estamos orando por alguém e nós não sabemos o que está acontecendo com esse alguém, mas Deus está respondendo às nossas orações. O povo estava do lado de fora orando por Zacarias e do lado de dentro um anjo aparecia para ele. A Bíblia diz que ele ficou possuído de medo. Ele não esperava ver um anjo no templo, só ele e o anjo. Então ele ficou possuído de medo. O que foi que o anjo fez? Primeiro, o anjo acalmou o coração de Zacarias. Ele disse: não tenha medo, Zacarias, porque eu vim para dar uma boa notícia para você. A tua oração foi ouvida na presença de Deus, e a tua mulher, que até agora era estéril, ela vai dar à luz e você vai se tornar pai. Então ele veio para acalmar o coração de Zacarias, ele veio para dar uma boa notícia para Zacarias. Sou Gabriel, poderoso anjo Gabriel, que assisto na presença de Deus, e eu vim para te fazer saber o que vai acontecer. Então, quando é algo da parte de Deus, quando é um servo de Deus, um anjo ou o próprio Deus, primeiro, nós vamos ficar com medo. Mas quantas vezes na Bíblia Deus vai dizer: não temas, não tenha medo, não fique atemorizado, eu estou aqui para te fortalecer. Deus se importa até com o que nós sentimos, e Ele diz algo em relação ao que nós estamos sentindo. Então Ele vai dizer: não temas. Várias vezes isso acontece, e Ele vai se apresentar de uma forma ou de outra. Se for de Deus, vai ter uma apresentação. Até agora no relato, pelo menos até agora, nenhuma dessas duas coisas aconteceu. No relato que ele faz, ele continua com medo, ele continua atemorizado, contando o que aconteceu, e até agora o vulto não se apresentou. Ele não disse: eu sou um anjo. Ele não disse: eu sou o próprio Deus que vinha ao teu encontro. Até agora não. Mas pode ser que ele faça isso no decorrer, na continuação. Isso nos leva ao segundo ponto da nossa meditação. Primeiro, foi a chegada do vulto. E ele chega com essas características que nós vimos. Porém, agora ele fala. Faz uma mensagem para o amigo de Jó, para Elifaz. E a primeira coisa que o suposto vulto, é assim que eu vou chamar, faz é uma dupla pergunta. Quais são as perguntas feitas por ele? Verso de número 17. Jó capítulo 4, verso 17. Preste atenção e me responda. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Essas são as duas perguntas que o vulto faz para Elifaz. E qual é a resposta, meu irmão, minha irmã, para essas perguntas? Sim ou não? Vou repetir. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? O homem pode ser justo diante de Deus, aos olhos de Deus? Sim ou não? Um mortal, um ser humano, um pecador, que nem eu e você, podemos ser puros aos olhos do Senhor, do universo inteiro? E a resposta que a Bíblia nos dá é: depende. Depende, por quê? Depende. Sem Jesus, não tem como.
Sem não tem como nós sermos aquilo que Deus quer que nós. Diz que nós seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos como Ele é. Então depende, se for o homem sozinho, com o seu orgulho, com a sua arrogância, não dá para ele ser justo aos olhos de Deus. Mas quando o homem se humilha na presença do Senhor, recebe o Filho de Deus como seu Senhor e Salvador, como se esse vulto quisesse dizer, se conforma com os teus erros, se conforma com os teus pecados, porque não dá para ser justo diante do Senhor. Você também temos. Para você entender de onde ele veio e que lição isso traz. Primeira parte. Vamos continuar vendo. Existe um debate acerca de até onde o vulto fala e a partir de quando ele faz está falando. Alguns acham que o vulto só faz as perguntas e pronto, e a partir do verso 18 ele faz que vai fazer comentários. Eu acho que é o vulto falando do início ao fim. E ele faz só está dizendo o que ele ouviu. E é assim que eu vou tentar explicar. Verso 18. Ele continua. Primeira parte. Eis que Deus não confia nos seus servos. Verdade ou mentira? Quem é servo de Deus aqui? Só quem é servo levanta a mão. Quem tem dúvida não precisa levantar não. Deus não confia nos seus servos? Confia ou não confia? Como é que esse vulto diz que Deus não confia nos seus servos? Como não? Quantas vezes nas Escrituras nós vemos Deus confiando algo a um ser humano? O apóstolo Paulo vai dizer, foi-me confiado, confiou o evangelho ao apóstolo Paulo. Quantas vezes na Bíblia Deus vai confiar coisas preciosas a pessoas? Quem aqui recebeu algo de Deus para cuidar? Quem aqui recebeu algo de Deus para zelar? Quem aqui recebeu algo de Deus para tratar bem? Algo precioso da parte de Deus. Eu confio a vocês a evangelização do mundo inteiro. Deus confiou algo a mim. Deus confiou algo a você. Deus tem dons confiados a você, tarefas, responsabilidades, pessoas especiais. Deus entregou a mim, Deus entregou a você. Sim ou não, igreja? Deus tem confiado nos seus servos. Ele diz não. Eis que Deus não confia nos seus servos. Será que a intenção aqui era confundir Jó? Olha a continuação do verso 18. E aos seus anjos atribui imperfeições. Eu não duvido que aos olhos de Deus, até os anjos sejam imperfeitos. Eu não duvido, porque Deus é superior a tudo e a todos. Eu creio que até os anjos não são perfeitos ainda aos olhos de Deus, como um dia nós seremos. Mas apesar de talvez serem perfeitos aos olhos de Deus, o que é que a Bíblia enfatiza em relação aos anjos? São as imperfeições deles? Ou são as qualidades dos anjos? O que é que Deus diz em relação aos anjos? Deus os chama de meus servos, de ministros, labaredas de fogo, aqueles que trabalham a favor da igreja. Deus está falando bem dos seus anjos. E o que é que isso nos ensina? Sobre o que nós devemos enxergar no nosso próximo, hein? Quantas vezes nós olhamos para o nosso próximo, às vezes até dentro da nossa própria casa. E é tão fácil a gente enxergar só defeito. É tão fácil a gente enxergar só erro. Dizem que numa sala de aula, o professor colocou 10
1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5, 1 vezes 6, 1 vezes 7, 1 vezes 8, 1 vezes 9, 1 vezes 10. E em uma das 10, o professor errou. Aí os alunos começaram a dizer: professor, a conta número 3 está errada. Outro também, eu também vi, a conta número 3 está errada. E toda a classe começou a detectar o erro no professor. E ele disse: foi de propósito. Em 10 contas, vocês só notaram a que estava errada. Ninguém falou aqui das 9 que estavam corretas. Mas da que estava errada, todo mundo falou. E quantas vezes nós somos assim? Com pessoas que estão ao nosso redor. Algo de bom e nós não dizemos nada, mas quando erra, o erro não passa despercebido. Não é que nós não devemos detectar os erros, amados. Só que nós não podemos ir para o outro extremo de só detectar erro, porque aí a vida fica muito ruim de se viver. Se na minha igreja todo mundo só faz errar, para que eu vou para essa igreja? É estratégia do inimigo. Se na minha família ninguém me apoia, todo mundo me critica, qual é o amor que eu vou ter pela minha família, a vontade de estar na minha família, no trabalho, seja lá onde for? Então, o nosso exemplo é o nosso Deus. O que Deus faz? Deus sabe os nossos erros, Deus fala dos nossos erros, mas Deus também cita os nossos acertos. Lembra as cartas do Apocalipse? Eu tenho a teu favor que você faz isso, você acerta nisso, eu sou contra ti nisso, mas eu estou vendo também o teu acerto. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que olhar para os outros com o olhar de Deus, saber o que está errando, sim, mas também reconhecer o que está sendo feito de certo. Orar por esta pessoa, amar esta pessoa, seja ela quem for. Então aqui parece, não sei, a impressão que eu tenho é um anjo insatisfeito. Talvez um anjo aí que caiu do céu e quer dizer que Deus só olha para as imperfeições dele. Esse vulto é do bem ou do mal? Verso 19. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro. Olha, se Deus olha para os anjos e vê defeito, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. O que ele está querendo dizer aqui? Importa para Deus. Deus não se importa com a vida dos seres humanos. Olha, se ele olha para os anjos e vê defeito, que dirá para nós que moramos em casa de barro? Casa de barro aqui é aquela casa que você leva para a academia. É o seu corpo, é o meu corpo. Aquele corpo que a gente acha bonitão, né? Isso é verdade. Só que o que ele está querendo dizer aqui é um inseto aos olhos do Senhor. É isso que a Bíblia diz sobre o ser humano aos olhos de Deus? Ele? Ou o que Jesus disse foi: não se vendem 2 pardais por uma moeda? Eu, contudo, vos digo que nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso. Um pardal só cai no chão se Deus permitir. Eu e você, só acontece com quem serve ao Senhor o que Deus permitir que aconteça. Deus diz que nós valemos muito mais do que os pardais. Eu ia discordar de Jesus, mas parece que não vale mais do que um pardal. Mas Jesus está dizendo que vale. Então eu acredito no que Jesus diz. Nós valemos muito mais do que os pardais. O que isso significa? Deus cuida de nós mais ainda do que Ele cuida dos animais. E olha que Ele cuida dos animais. Que dirá de mim e que dirá de você? Verso de número 20. Nascem de manhã falando da gente, viu? O vulto falando de mim e de você.
nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que o quê? Sem que disso se faça caso. Está dizendo aqui que os seres humanos morrem e Deus não faz caso deles. É verdade isso, igreja? O que é que o Salmo 116, verso 15 diz? Preciosa é ao Senhor a morte dos seus. Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Preciosa aqui é custosa, valiosa. A morte de um crente para o mundo pode não ser nada, mas para Deus ela vale muito. Deus cuida da nossa morte. Quando ela chega, na hora certa, Deus vai cuidar dela. Deus vai preparar a nossa partida. Então aqui diz que Deus não se importa, mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus diz que Ele se importa sim. E aí o último versículo, verso de número 21. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Como se ninguém pudesse se tornar sábio antes de morrer. Ninguém morre tendo se tornado sábio. Mas como não? Se nós vemos até jovens se tornando sábios. Jovens que se entregam para Deus. Jovens que buscam a Deus. Se tornam pessoas sábias. Capazes de dar conselho até nos mais velhos. Portanto, o discurso do vulto, ele faz, conforme ele conta, é um discurso que tem um pouco de açúcar, mas é cheio de sal. É um discurso que tem algumas verdades, mas essas verdades elas são incompletas quando nós olhamos para o Deus da Bíblia, o Deus da palavra. É como se aqui esse ser causasse feridas, fizesse acusações, mas ele não traz cura. E a Bíblia diz que o nosso Deus faz uma ferida, mas Ele mesmo traz o remédio para a ferida que Ele faz. Ele pode até dar uma repreensão, mas na mesma hora que Ele repreende, Ele também mostra qual é o remédio para aquilo no que nós temos errado. Deus faz uma ferida, mas Ele mesmo traz o curativo para a ferida que Ele faz. O nosso Deus é o Deus que começa dizendo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas na continuação do mesmo versículo ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o Deus que fere, mas ao mesmo tempo Ele traz a cura, Ele traz a salvação. Ele diz: você é pecador, mas eu amo você e eu vou enviar meu filho para morrer no teu lugar. Esse é o Deus verdadeiro. Essa é a revelação que Ele nos traz. Não essa revelação desse ser que apareceu para Elifaz e que apenas diz que os homens não podem ser justos diante do Senhor e que a morte deles não vale nada e que Deus não olha para eles. Isso não parece ser o Deus da Bíblia. Isso não parece ser o Deus da verdade. O que eu concluo, talvez você vai ouvir alguém dizendo diferente, mas o que eu concluo quando eu olho para esse texto é que Elifaz está se baseando em uma aparição errada, uma aparição maligna para falar com seu amigo Jó. Tanto é que lá no capítulo 7, o próprio Jó vai dizer: você quis me fazer medo com sonhos, e eu não comprei o seu sonho. Você quis me trazer uma mensagem de medo, e eu não acreditei na mensagem que você trouxe sobre sonhos e sobre vultos. Jó não acredita
nesse ser que aparece para o seu amigo, que lá no final, Deus vai criticar ele faz e dizer, você não disse de mim o que deveria ter dito para o meu servo Jó. Ele faz, vai ser repreendido no final. Porque ele pode até ter tido boa intenção, mas ele não disse o que deveria ter dito. Ele não falou de Deus o que era verdade, sobre o amor de Deus pelo seu servo Jó. Então, o que me assusta aqui nesse texto é que Elifaz está seguindo essa presença que apareceu para ele. Isso fez gerar na minha mente o que eu quero agora que seja gerado na tua mente. A voz de quem nós temos ouvido. A voz de qual vulto nós temos seguido. Temos seguido em nossas vidas. Nós vamos ouvir muitas vozes no mundo. E algumas delas vão parecer boas. Mas elas vão nos desviar do amor de Deus por nós. É por isso que lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Corinto dizendo que não é à toa que o próprio Satanás se transforma, sabe o quê? Em anjo de luz, para enganar pela sua aparência. O próprio Satanás, ele não vai vir para mim, para você, com chifre, assustando não. Ele vai vir brilhante, ele vai vir atraente, ele vai vir bonito, ele vai vir com a aparência de algo de Deus, sem ser algo de Deus. Nem tudo aquilo que parece é. Nem tudo aquilo que parece evangélico é o verdadeiro evangélica. Inclusive eu acho que muitas vezes, algumas rádios, alguns programas evangélicos, têm trazido mais trabalho do que para quem quer seguir a palavra de Deus. Porque às vezes Deus traz uma mensagem para você baseada na Bíblia durante 1 hora. Mas você passa 10, 15 horas da semana ouvindo palavras que parecem de Deus, quando na verdade não são. E aí o que é que vai ficar no teu coração? O que parece de Deus ou o que é de Deus? É que nem as nossas crianças, igreja. Às vezes a gente tem pena de trazer o filho para o culto. Para assistir 1 hora de culto, 2 horas de culto por semana. Mas aí na semana inteira, 4 horas por dia, eles estão assistindo os Power Rangers. Aí na hora da dificuldade, você acha que ele vai dizer o quê? É hora de orar? Não, ele vai dizer, é hora de mofar. Porque é isso que ele está assistindo o dia inteiro. Magia, tem magia nas nossas casas, tem magia na internet, tem magia no rádio, tem magia com aparência de coisa boa, quando na verdade não é. O que é bom está aqui, ó, na palavra de Deus, e o que é baseado na palavra de Deus. Pode ser bem usado, a internet pode ser bem usada, mas vamos vigiar. Lá na frente, na epístola seguinte, Paulo vai dizer, sabe o quê? Paulo estava irritado com a igreja dos Gálatas. E aí no capítulo 1, verso 8, ele diz, ainda que nós, ou um anjo de Deus, desça do céu e vos pregue outro evangelho, além desse que a Bíblia tem mostrado para nós, seja amaldiçoado. Anda aí para trás. Se alguém vier até você pregando um outro Deus, diferente desse, da palavra dele, manda retroceder, porque não é de Deus, não é anjo de Deus, não é apóstolo de Deus, não é pastor de Deus, é alguém querendo te afastar de Deus.
Aí tem pastor querendo pregar a palavra, querendo pregar o evangelho, querendo pregar a cruz. E a ovelhinha ouvindo a semana inteira o rádio, que diz que você é o centro, que diz isso, que diz aquilo, que muda o evangelho de Deus no nosso coração. Sabe o que foi que João disse? Provai os espíritos. Provai os espíritos. Como é que eu provo os espíritos, pastor? Ele vai dizer, 1 João capítulo 4, verso 1. Provai os espíritos, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Como é que eu provo um espírito? Provando o profeta. Provando a mensagem que ele está trazendo. Uma mensagem que coloca Cristo no centro, o que coloca o homem no centro. Quais eram as músicas que nós cantávamos antes? Eram as músicas que colocavam Deus, músicas que falam de vingança, músicas que falam de restituição, músicas que falam de exaltação. E Deus exalta, na hora certa Deus exalta. Mas antes da exaltação, tem a humilhação. Antes da coroa tem a cruz. Antes do céu tem a peregrinação na terra. Esse é o evangelho de Deus. É o Deus que quer nos tornar santos, parecidos com Ele, custe o que custar. Provai os espíritos. Não é todo espírito que parece de Deus que é de Deus. Inclusive, esses dias eu estava assistindo na Netflix, para não dizer que é tudo ruim, né? Uma minissérie chamada Como se tornar o líder de uma seita. E ele vem mostrando características dos líderes de seita. Pessoas carismáticas, pessoas que pareciam vindo de Deus. No final, eles fechavam a casa e mandavam todo mundo se matar para ir para o céu. Isso aconteceu vezes após vezes. Líderes de seita que começavam prometendo coisas boas. E as pessoas não liam a Bíblia. Eram carentes, eram abandonados pelos pais. Foi abandonado pelo marido, pela esposa, pessoas carentes. Não deixaram Deus preencher os seus corações. Foram atrás de um homem que prometia coisas que não eram de Deus. E esse homem veio, mudou a cabeça dessas pessoas e vários morreram. Jim Jones matou quase 100, ou quase 1000 pessoas em uma selva. E muitos outros. Cuidado. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você vê. Porque isso não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é aquele que se apresenta a mim e a você na pessoa de Jesus Cristo. Sabe como é o Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia é o Deus que faz questão de se apresentar para mim e para você. O Deus da Bíblia é o Deus que faz questão de arrancar o medo do meu coração e do teu coração, tirar o pavor de dentro de nós e colocar paz, e colocar esperança, e colocar fé, e colocar amor. O Deus da Bíblia é o Deus que não apenas pode, mas quer nos tornar parecidos com Ele, diferentes do mundo, justos aos olhos dEle. Foi para isso que Ele enviou o Seu Filho, para morrer em nosso lugar, para pagar o preço pelos nossos pecados. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que tem coisas preciosas para confiar para mim e para você. Talvez o mundo vai dizer que você não merece confiança, mas Deus acredita que você pode servi-lo fielmente e Ele vai confiar algo a você. Ele vai confiar um dom a você. Ele vai confiar uma capacidade a você. Ele vai confiar uma missão a você. Ele crê que você pode servir a Ele. Esse é o Deus da Bíblia. Sabe como é o Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia é o Deus que conhece todas as nossas imperfeições. Se Ele conhece a dos anjos, Ele também conhece as minhas e as tuas. Porém, ainda assim,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus continua me amando. Deus continua te amando. Esse é o Deus da Bíblia. E aqui eu vejo que o Deus da Bíblia é o Deus que quer cuidar da nossa vida até o momento em que a morte chegar. E quando a morte chegar, Ele vai nos preparar para ela. Porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte de um servo dele, a morte de uma serva dele. O mundo pode não dar valor para a morte de um crente, mas Deus com certeza dá. Deus prepara, Deus cuida até o fim. A Bíblia diz que o Deus da Bíblia, não importa a nossa idade, pode nos transformar em pessoas sábias. Ainda jovens, nós podemos ser sábios. O mundo vem para te influenciar e você não aceita a influência do mundo, porque você tem a palavra do Deus da Bíblia no teu coração. O Deus da Bíblia revelar para nós. Ele pode até causar arrepios em nós, mas Ele não quer apenas isso. Ele quer nos transformar. Ele quer nos dar experiências novas, mas experiências novas que vão nos trazer mais para perto dele e não para longe. A pergunta é: você acredita no Deus da Bíblia? Você acredita nesse Deus que a palavra de Deus te mostra? A voz de quem você tem ouvido? A presença de quem tem te amedrontado? Você tem sido dirigido por quem? Você tem sido dirigido pelo quê? Se você ainda não entregou a sua vida a este Deus, confia nesse Deus que se revelou a mim e a você através do seu Filho, através de Jesus Cristo. A presença de Jesus, ela é totalmente diferente da presença do nosso inimigo. Ele não veio para nos confundir, Ele veio para nos dirigir. Entrega a tua vida a Ele. Confia no Senhor. Ele vai perdoar os teus pecados. Ele vai te dar convicção. Ele vai te dar transformação. E se você já confiou em Deus, toma a decisão que eu tomei. Eu já confiei em Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas eu sei que Deus tem coisas novas para fazer na minha vida. Deus tem experiências novas para nos dar a cada dia. Deus tem revelações novas para mim e para você. Mas às vezes nós ficamos com tanto medo do mal, da presença do inimigo, que nós acabamos rejeitando o bem, o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então abre o teu coração agora e diz: Deus, me transforma, Senhor. Deus, entra no meu coração por completo e faz a obra que o Senhor quer fazer. Não sou eu que vou resistir, eu vou aceitar a obra do Senhor na minha vida. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Nessa noite nós vimos um relato de um homem que viu e ouviu um vulto. E pelo que nós aprendemos aqui, esse vulto parecia ser alguém de Deus. Mas na verdade ele não mostrou toda a revelação acerca do Senhor. Por isso, Deus quer tudo aquilo que Deus quer nos dar vai estar baseado na palavra que Ele já nos entregou. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não aceite. Não vem dele, Deus não se contradiz. Mas se estiver de acordo com o Deus da palavra, do Evangelho de Jesus Cristo, que diz que nós somos pecadores, mas ao mesmo tempo oferece salvação para o nosso pecado, que mostra que nos ama e que está conosco até o fim, então creia nesse Evangelho e se entregue a esse Deus. Quero convidar o grupo de louvor aqui à frente para nós entoarmos um cântico. Enquanto nós estamos entoando, talvez o Espírito de Deus
o Espírito verdadeiro tem falado ao teu coração. E talvez Ele tenha falado com você que ainda não se entregou verdadeiramente a Ele. E esta noite é a oportunidade que Deus está te dando. Mas talvez o Espírito de Deus também está falando àqueles que já se entregaram, mas têm ouvido vozes que não deveria ouvir. Tem estado em lugares que não deveria estar. Não tem recebido o que Deus tem confiado a você. E hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de transformação. Hoje é noite de salvação. Enquanto estamos adorando ao nosso Deus, que não nos deixa dúvidas e nos dá certezas, se você está tomando alguma decisão esta noite em relação a Deus, de se aproximar dEle, de deixar Ele te transformar, te tornar alguém semelhante a Ele, eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir até o altar, onde no final nós estaremos orando pela sua vida. Glória a Deus. Deixa o Espírito de Deus falar com você. Não sei como está o teu coração. Talvez você está com medo. E o que Deus está dizendo para você hoje é: não temas. Eu estou contigo. Só não se conforma com o lugar onde você está. Vem mais para perto de mim. Deixa eu falar mais perto contigo. Deixa eu me revelar mais para ti. Fecha os ouvidos para o que não vem de mim. E abre para o que eu tenho a te dizer. Coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu quero te falar em sonhos. Eu quero te falar em revelações. Eu quero te falar na natureza. Mas acima de tudo, eu quero te falar pelo meu Filho e pela minha palavra. Me busca na palavra e cresça em sabedoria. Eu quero ser